semana eu tive o privilégio de fazer uma apresentação, uma palestra, numa prefeitura muito querida no estado de Minas Gerais. Uma cidade grande, uma cidade próspera. E lá estavam 60 prefeitos aproximadamente de outras cidades, não só prefeitos, mas também vereadores e outras autoridades. No final da palestra, eu tive um papo com pelo menos 4 prefeitos, fomos jantar, fomos conversar um pouco, e eu pude perceber o nível de frustração daqueles homens. Me pareciam pessoas muito bem intencionadas, com bons projetos, bons planos, que sonhavam em assumir a prefeitura da sua cidade um dia. Um deles me disse que queria retribuir à cidade tudo aquilo que a cidade havia proporcionado a ele. Ele era um imigrante, chegou com sua família sem nada e hoje ele é um grande empresário naquela cidade, então tem um amor imenso por aquele lugar. E todos eles me confessaram a frustração que tinham por não conseguir realizar tantas coisas como gostariam. Descobri que a política é muito mais complexa, que os meios para se fazer as coisas é muito mais complexo, tanto administrativamente quanto politicamente, enfim. Eles estavam muito frustrados e com pouca esperança. Eu fiquei observando aqueles homens e percebi que eles precisavam de uma boa dose de motivação, mas uma motivação objetiva. E fui anotando os pontos todos e acabei desenvolvendo uma palestra chamada Prefeitos que fazem a desestatização do governo. Essa palestra, basicamente, ela fala sobre o potencial humano da comunidade. Eu creio que nós precisamos desestatizar o próprio governo. O governo precisa desestatizar-se. Ou seja, o governo depende muito de si mesmo para fazer as coisas. Depende muito de verbas, depende muito da questão política, dos vereadores, da oposição e da situação, negociatas, negociações e por aí vai. E o governo necessariamente não tem que depender disso. Eu acredito que mais da metade das coisas que se precisa fazer numa cidade pode ser feita utilizando-se o potencial político, econômico, obviamente, do governo, mas também o potencial da comunidade, que é muito pouco usado. O potencial humano que a sociedade, que a comunidade tem é imenso, é enorme, é poderosíssimo. E eu vejo pouquíssimos governantes utilizando esse potencial humano. O potencial de mobilização que a sociedade civil tem é poderosíssimo, é muito grande, mas eu vejo pouquíssimos prefeitos também utilizando isso. O potencial emocional também, que existe numa comunidade, numa sociedade, é muito forte, é muito grande, mas não se usa esse potencial emocional. O amor à cidade, o carinho com a sua própria história, isso não é explorado, não é utilizado. O potencial econômico, que é periférico à questão dos impostos, também é muito pouco explorado. Muitas pessoas estão dispostas a contribuir de uma outra forma que não seja pagando imposto. A consciência da liderança cidadã, da liderança sobre a comunidade, existe de maneira muito pequena nos prefeitos em geral. Eles andam pela comunidade durante a campanha, um pouco antes dela, para fazer uma pré-campanha. Sabe, isso é completamente injusto com a comunidade, com a sociedade. A sociedade está esperando por líderes de verdade. Líderes que digam o que deve ser feito, como deve ser feito. Um prefeito deve ser um líder de verdade. E não somente um administrador de políticas. E não somente alguém está tentando minimizar as situações, mas alguém que resolva. Precisamos desestatizar os governos. E é isso que eu gostaria de levar para as prefeituras em todo o país. Estou aguardando o seu convite. Um abraço.